Gente, olha, o automático ele é tão importante dentro da automação e com o advindo da indústria 4.0, com uma coisa chamada aprendizagem de máquina, né, que são os machine learnings aí, ou seja, você começa a colocar algoritmos lá dentro da sua máquina, que ele começa a aprender como as coisas funcionam, de forma que a própria máquina ela começa a tomar as suas decisões a partir de um algoritmo que você criou, obviamente. Mas assim, o que eu quero chegar é nesse ponto, que o automatismo, ou seja, a parte automática, ela é de extrema relevância dentro dos nossos projetos. Tudo que você puder tirar da mão do homem, e eu não estou falando aqui em desempregar ninguém, tá? Mas assim, tudo que você puder criar, que você tire a dependência da ação de um homem. Por que eu falo isso? Por que isso é muito relevante? Porque, ó, o homem falta ao trabalho, o homem tem as suas emoções, ele por mais que seja racional, ele tem as suas emoções, o homem se engana, mas um algoritmo, uma vez que ele está rodando ali, ele reduz muito a chance desse tipo de equívoco acontecer, né? O que pode acontecer, às vezes, é você não pensar em todas as situações e de repente você ser surpreendido com a situação que você não pensou. Mas até para mitigar isso, existem técnicas na hora de programar, tá certo? Onde você não só projeta, como você testa muito bem o seu software, né? O seu software ele fica bem testado ali, de forma a mitigar esses possíveis erros de programação que possam acontecer. Então, automático ele precisa fazer parte da vida do projetista, ele precisa pensar sempre em algo automático. Eu gosto de dar um exemplo bem interessante, que eu falo, ó, eu vou sempre num supermercado aqui na minha cidade e lá funciona assim, tem um estacionamento, ele é um dos poucos, né, um dos poucos supermercados que tem estacionamento privado. E quando eu chego lá, tem um andar de cima e um andar de baixo. O andar de baixo ele não foi inaugurado ainda. Mas o andar de cima ele tem 26 vagas. E precisa ficar um rapaz lá no portão. Por quê? Porque quando lota, ele bota um cone na porta. E aí quando você vai passando com o carro, se você vê que está com aquele cone, você já não entra ali. Aí você tem que se virar. E lá é um local assim que sexta e sábado é muito lotado. Mas é interessante. Toda vez que eu vou lá com minha família, que eu fico dentro do carro lá no estacionamento, eu fico pensando, pô, cara, esse negócio de cara ficar ali, bicho, em pé o dia todo ali, só regulando isso, tá? Eu nem penso que ele saia de lá, que ele fica ali para recolher os carrinhos, para manter a ordem, no sentido assim de não ver um vandalismo, alguma coisa, mas não para ficar ali em pé, botando aquele cone, tirando aquele cone. Por que não coloca uma cancela ali? Por que não coloca um sensor ali em cada posição do estacionamento? E um semáforo lá fora, que já de longe você vê se está cheio, se não está cheio, né? Então, assim, por que não automatizar aquilo, cara? E criar uma certa eficiência? Porque uma vez conversando, eu falei, e a parte de baixo eles vão inaugurar? Não, porque ele não quer botar mais uma pessoa lá, porque tem uma só não dá conta. Aí eu fiquei pensando, pô, e se o cara automatizasse, será que uma pessoa só ela não daria conta? Ela não teria condições de fazer essa gerência ali, porque ele ia estar vendo tudo ali numa telinha, ele ia estar controlando ali tudo de uma forma muito tranquila. Então, quem trabalha com automação precisa sempre pensar no automatismo, né? Só para vocês terem uma ideia, quando a gente vai partir um gerador nas usinas da gente, é um clique, o cara vai dar um clique. Aí ele escolhe se ele quer a máquina girando, em giro mecânico, se ele quer girando e excitado, né? Porque eu estou falando de um gerador, ou se ele quer ela já sincronizada na rede, com a carga tal que você quiser. Então, isso é automação. Então, o cara faz lá, dá um comando e apenas assiste aqueles eventos acontecerem, né? E quando você faz uma sequência, seja numa partida de uma máquina, no seu projeto tal, existem várias técnicas que garantem uma segurança operacional, tá? Então, sempre que alguém te contratar para fazer um projeto, sempre que você pensar numa solução, seja aí onde você trabalha, ou seja num possível cliente que você tenha,
você tem que levar essa palavrinha aqui muito em conta, automático. Você tem que pensar muito antes de fazer o seu projeto, mas pensar numa forma, depois que você faz toda aquela investigação de como funciona o projetinho lá, né, que você está querendo, funciona assim, tal hora, isso funciona de segunda a sexta, vai até tal hora, esse aqui é o horário crítico, você faz todo aquele estudo que você faz, aí você precisa criar um algoritmo lá, você precisa fazer uma programação lá dentro do seu CLP, dentro da sua automação em geral, de forma que você tente tornar tudo que for possível automático. Essa palavra precisa ficar na sua mente. Automático. Você precisa de algo que regula a velocidade, tem que ser automático. Não precisa, não pode ser algo que depende de alguém ficar olhando e dizer, eita, é agora. Não é agora. Não, de forma alguma. Tem que ser automático. Tá certo, gente? Então, essa palavrinha ela precisa ficar muito afixada na mente da gente.